Olá pessoal, sou o Bruno da FIEV, tudo bem com vocês? Bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre educação financeira básica e os seus princípios, né? E os fatores, obviamente, tá? Então aqui a nossa missão, né? A missão da FIEV é ensinar os princípios básicos para você utilizar cada um deles na sua vida financeira, tá? O princípio mais básico é que você não pode gastar mais do que você ganha, tá? E para que isso aconteça, você precisa desenvolver um orçamento, né? Então, esse é um princípio básico, que é o orçamento, que precisa desenvolvê-lo. Mas algumas pessoas têm um estereótipo na cabeça de que o orçamento é anotar as despesas em um caderno ou no Excel, mas isso não adianta, né? Porque você já realizou a despesa. Não é suficiente. E do que adianta você saber que gastou algo que você nem sabe se estava previsto, porque você não tem um orçamento, né? E isso pode prejudicar você, tá? Então é importante ter um orçamento. Então, diante disso, é importante dizer que o orçamento não é acompanhamento de despesas, e sim prevê-las, tá? Antes da sua realização. Vale lembrar, pessoal, que o orçamento precisa ser. Ele precisa ter algumas folgas, tá? Precisa ser volátil. Ele não pode estar 100% comprometido, porque pode acontecer despesas que você não preveu, né? Então, se você tiver um orçamento que está 100% comprometido com financiamentos, cartões de crédito e qualquer outro tipo de despesa fixa que é mensal, você não vai conseguir suprir a necessidade de uma emergência. Por exemplo, um carro que quebra, um telhado que cai. Então é importante você desenhar um orçamento dentro da sua receita que seja volátil, que ele seja flexível. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir analisá-lo quando houver uma despesa que não estava prevista. Caso o seu carro quebre, você vai conseguir gastar o recurso, entrar no seu orçamento e falar qual das despesas aqui eu consigo prorrogá-la, qual dessas despesas aqui eu consigo não realizá-las. Só outro fundamento que você precisa conhecer para administrar bem as suas finanças é o crédito. O crédito é usar o dinheiro que você não tem no presente para devolvê-lo no futuro, tá? Posso simplificar isso para você dando o exemplo de um aluguel de um veículo. Então, quando você vai numa transportadora, você aluga o veículo, que é o bem, que é o carro, e no final do período você devolve o carro e mais um recurso, mais um dinheiro, tá? Isso daí, esse custo a mais, ele costuma ser chamado de juros, tá? Porque você permaneceu com o veículo por um determinado tempo e pagou por isso, tá? Basicamente, isso é chamado de juros, tá? No crédito, tá? No caso de um financiamento de imóvel que você queira adquirir e não tem todo o recurso, alguns bancos costumam fazer o financiamento. Então, o banco ele costuma te emprestar o recurso e você devolver em parcelas. Dentro desta parcela, você vai ter parte do valor do bem, que é o imóvel, e parte do valor dos juros, que é o dinheiro que o banco te emprestou para adquirir o bem, tá? É, Já que a gente está falando de dinheiro, de juros, né? E todo o dinheiro ele é flexível, ele é variável, e nem sempre vai ser o mesmo custo. Então existe um norte para esse valor, para esse custo, para quanto eu vou ser cobrado, como que vai ser a minha taxa de juros, que é a taxa de juros, né? Então, assim, nem todos os bancos vão seguir a mesma taxa de juros, eles fazem análises diferentes, tá? E um dos princípios mais determinantes para este custo, para esse valor dos juros, para essa taxa, é, é do seu risco, né? Então vamos supor assim, ó, vamos supor que eu te empreste um recurso e eu sei que você vai ter dificuldade de me devolver esse recurso, vai ser difícil.
Então eu jogo minha taxa de juros lá em cima. Eu cobro um pouco mais caro porque o meu risco é maior, tá? Usualmente, os empréstimos são mais caros que os financiamentos. Ah, por que que o empréstimo é mais caro que os financiamentos? Vou te explicar por quê. Porque quando você pega empréstimo, você não dá nada em garantia. Você somente pega o dinheiro e não tem nenhuma garantia que no futuro você vai conseguir devolvê-lo. Já o financiamento de um carro, de um imóvel, de qualquer outro tipo de bem, o banco acaba pegando aquilo que você está comprando e dando como garantia. Então vamos supor que você financie um veículo em 50, 60 meses. Você vai pagar um juros altíssimo porque o período é longo, mas a taxa é inferior comparada a um empréstimo. Porque se você não conseguir pagar esse financiamento, o banco vai pegar o carro de volta para ele e vai liquidar o quanto for possível, tá? Existem três razões fundamentais para que você gaste menos do que você ganha, tá? Primeiro, suprir uma necessidade de uma emergência. Segundo, uma aposentadoria que não seja pelo INSS. E terceiro, sonhos e objetivos. Viagem, carro, casa, enfim. Coisas, sonhos e objetivos que você possa ter. Algo, sei lá, um videogame, uma televisão, algo desse tipo, tá? E esses três itens aí, eles nos remetem a três reservas, tá? Que são as reservas emergenciais, de aposentadoria e de sonhos e objetivos, tá? Por isso que é importante lembrar no orçamento você ter aquela previsão de despesa. E nessa previsão de despesa, você projetar porcentagens da sua receita para guardar para algum desses três tipos, tá? E utilize prazo também, não só porcentagem. Utilize prazo. Por exemplo, quero comprar minha televisão em 4 meses. Quanto que eu preciso reservar? Qual que é o período que eu irei reservar? Isso vai garantir com que você não poupe nem de mais e nem de menos. Você vai poupar de forma organizada. E você sabendo o prazo, você vai conseguir escolher o melhor formato de aplicar o dinheiro. E quando você vai aplicar o seu dinheiro, nós entramos em outro princípio que é o investimento. Investir nada mais é do que abrir mão de algo agora, do presente, para poder consumir no futuro, tá? E o que vai te permitir o maior consumo é a rentabilidade do seu investimento. Por exemplo, caso você invista R$ 150 todos os meses, num período de 25 anos, uma rentabilidade de 10% ao ano, no final do período, lá no final dos 25 anos, você vai ter R$ 187.600, sendo que deste dinheiro, apenas 45.150 foram os valores que você investiu, todos os meses, só R$ 45.150, tá? E todos esses meses, eles já te renderam 142.450, que é os juros do seu rendimento, né? Você faz com que o seu trabalho, o seu dinheiro trabalhe para você, tá? Para isso, existem duas categorias de investimento. A primeira é emprestar seu dinheiro para alguém, e a segunda é ter propriedade de algo, tá? Para a primeira, você pode emprestar seu dinheiro para bancos ou o governo, acordar uma taxa em um período, a taxa pode ser pré ou pós-fixada, a taxa dos juros do seu investimento, e você terá a garantia no final do período do lucro, né? do seu investimento. Para a segunda, que é ter propriedade de algo, é relacionada a risco-retorno, tá? Então, quanto maior o risco do seu investimento, maior o retorno, e quanto menor o risco, menor o retorno. Um exemplo de ter propriedade de algo é negócios próprios, abrir uma empresa, algo do tipo, bolsa de valores, né? Você comprar os papéis na bolsa de valores, ou imóveis. Para escolher entre as opções, né? As opções de investimento, você precisa analisar o seu perfil, precisa se conhecer como pessoa, tá? Afinal, existe um risco, tá? Então, a gente precisa saber qual que é o meu propósito, qual que é o propósito do meu investimento, por que que eu estou investindo, qual é o prazo,
a minha finalidade, né? Preciso saber de tudo isso para escolher um melhor investimento. E quanto tempo eu desejo esperar para colher o recurso, para colher o meu investimento. Essas opções, elas vão te guiar no melhor perfil de investidor, tá? Eu costumo dizer que não adianta você investir o dinheiro do leite numa bolsa de valores, né? Porque o risco é maior, então você tem que ser um pouquinho mais resguardado também. Invista o dinheiro do uísque, aquele que não vai fazer falta no seu orçamento, tá bom? Bem, pessoal, com isso nós vamos chegando ao fim desse nosso bate-papo, tá? Dos princípios básicos aí da educação financeira básica. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e eu gostaria de que você hoje se considerasse uma pessoa um pouquinho mais educada financeiramente, tá? Se você ficou curioso, pessoal, sobre os assuntos que eu estou abordando, entra no nosso site, que vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Cadastra seu e-mail, vai receber as novidades e fique esperto no nosso canal para os próximos vídeos. Então curta, compartilha, ative o sininho aí para a galera, para a família, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Um abraço, fica com Deus, pessoal.